E mais um BBB chegou ao fim. E como eu pretendo tornar meio que uma tradição aqui, eu vou listar todos os participantes do pior ao melhor. Quanto à edição em si, eu achei bem boa. Ela teve uns momentos meio arrastados ali, mas não há como negar que tem coisas que entraram para a história do programa. E como no passado teve uma edição que foi uma divisora de águas, que foi o BBB 20, acho que talvez algumas pessoas se decepcionaram com essa atual, muito pelo mérito da comparação. Mas não é todo ano que a gente vai ter um clássico, né? Isso vale pra tudo, tipo, sei lá, pegar uma banda, por exemplo, como Metallica. Não é todo ano que eles vão lançar um Master of Puppets, que é o magnum opus deles, né? Às vezes eles vão lançar um Reload, que não é ruim, muito pelo contrário, mas passa longe de ter os atributos que classificam um clássico. E com BBB é assim, não é só porque uma edição não marcou uma geração que ela não vai ser boa. E convenhamos que o BBB 21 passou longe de ser uma edição morna como a 6, a 12, a 15. E claro, passou longe, muito longe de ser um BBB 19. Então vamos para a lista aqui. Só de antemão, eu elenquei os participantes usando uma mistura de critérios. Mas a ordem aqui tem mais a ver com a maneira como eles marcaram a edição do que com o caráter de cada um, que na minha opinião pouco influi no jogo em si, às vezes até atrapalha, sei lá. Mas enfim, é isso. Vamos lá. Em último lugar, no 20º, a gente tem o Rodolfo. E é difícil achar qualquer mérito no Rodolfo. O início da amizade dele com o Caio, certamente, eles tinham uma química inegável ali. Alguns diálogos deles eram bem engraçados, né? Mas fora isso, eu acredito que tenha sido uma participação muito nociva pro entretenimento e para algumas pessoas que estavam lá dentro. Não dá para esquecer as falas machistas e racistas dele. E nem aquele momento lamentável que ele ficou apertando o botão do confessionário pro Lucas sair. Assim, se não quer ajudar, pelo menos não atrapalha o cara naquele momento de desolação que ele estava passando. E fora tudo isso, ele foi totalmente apático no jogo. É difícil até acreditar que a gente teve a oportunidade de tornar ele o primeiro eliminado, mas a gente deixou passar e tirou a Kerline. Faz parte, né? Em 19º lugar, a Carla. A Carla, eu falei isso lá no meu vídeo antes do programa começar, sobre as previsões e tal, que ela não era o tipo de participante que rende em reality. E realmente eu estava certo, mas mesmo assim ela conseguiu surpreender negativamente. Ela teve a faca e o queijo na mão, que era o paredão falso, que é uma coisa que levanta a moral de qualquer participante de reality, não é sempre que tem. E mesmo assim ela conseguiu a proeza de piorar a própria situação. O momento em si, que ela volta vestida de dummy, é bem legal. É um dos mais marcantes dessa edição. Mas logo em seguida ela se ajoelha pro Arthur. E daí foi só ladeira abaixo. Ela não aproveitou nem um pouco os poderes que ela tinha. Não aqueles poderes de mequetrefe que ela ganhou, de imunizar o anjo, trocar o monstro, uma coisa assim. Mas os poderes em si, que um beneficiado com o quarto secreto ganha. Ela só enrolou, não falou nada do que ela viu. E foi isso. Tanto que o público não perdoou e ela foi eliminada 2 semanas depois de ter voltado. E dessa vez pra valer. E continuando no Jardim Botânico, porque assim, comigo eu sou o Ricardo Salles do BBB. Comigo as plantas têm que ser eliminadas logo. Então, em 18º lugar, vem o João. O João, cuja personalidade é ser professor, é outro que não marcou em praticamente nada. Realmente a gente tem que dar um mérito para ele. A gente imagina que foi muito pesado para ele, aquele momento que no jogo da discórdia, que ele denuncia o Rodolfo finalmente. Denuncia a brincadeira do Rodolfo, que já tinha alguns dias que ele não estava lidando bem com aquilo. Mas antes e depois disso, existe um limbo que parece que o João ele só é uma sombra da Camila de Lucas. É um cara que parece ser muito gente boa, mas no BBB ele pareceu mais do que um coadjuvante, ele pareceu um figurante na maior parte do tempo. E logo em seguida, em 17º lugar, a gente tem a própria Camila de Lucas, a inimiga do entretenimento. Seguindo ao pé da letra o conselho do Thiago de não vá ao paredão,
A Camila passou o jogo inteiro se escondendo. O que é o pior tipo de jogo pro público que tá sedento por diversão receber em troca. Porque alguém que só aconselha os outros a evitarem conflito, além de não estar conflitando com ninguém, pra mim não merecia ter chegado tão longe. Pra fazer justiça, ela realmente peitou a Mamacita quando precisou e mostrou um potencial aqui e ali, mas o resto ficou só na imaginação. Em 16º tem o Nego Di. Eu concordo muito com o texto de eliminação do Thiago, que ele diz, não com essas palavras, né, mas que a falta de malemolência e bom humor do Nego Di quebrou ele no jogo, principalmente para um humorista, mas eu acho que esse é o menor dos problemas dele lá dentro. Foi uma das pessoas mais escrotas com o Lucas lá e teve umas falas horríveis em relação à etnia do Gil, umas coisas bem machistas em relação a Carla. Foi tudo muito pesado. Foi o cara que se rebelou contra a Globo aqui fora depois que saiu, disse que ia juntar os futuros eliminados com ele numa legião contra a Globo. Óbvio que não deu em nada, nem aí ele conseguiu gerar entretenimento. Enfim, ficou naquele meme lá do Planta Faz Isso e é o que tinha pra hoje. Em 15º lugar, Poca. Dá pra resumir a participação da Poca dizendo que ela só dormiu e quando ela acordou foi pra falar merda. Ela falou umas coisas horríveis sobre o Lucas. Eu sei que eu tô falando muito do Lucas nesse vídeo e vou falar mais, mas ele foi o epicentro dessa edição. Quem assistiu as 2 primeiras semanas sabe do que eu tô falando e eu vou chegar a mais detalhes sobre isso mais à frente. Mas enfim, a Poca. Se for pra lembrar alguns momentos bacanas dela, dá pra lembrar, assim, disparado aquela briga do basculho lá com o Gil, que foi o melhor momento dela, e algumas mini tretas com o João e com a Juliette mais pra frente. Já que ela tem o péssimo hábito de ir ao confronto, mesmo quando a desavença dela pede pra ela não ir, diz que não quer conversar naquela hora, mas ela vai mesmo assim, é bom pro público, né? Mas a gente empatiza mais ainda com ela. Enfim, é a Poca, né, gente? Ela ter chegado aonde chegou, o quão longe chegou, só prova que a vida pode ser muito injusta às vezes. Em 14º, Arcrebiano. O Arcrebiano foi um cara que se ferrou bastante lá dentro. Primeiro que em 2 semanas ele conseguiu a proeza de angariar 17 votos contra ele. Teve gente que durou quase até o final e não pegou nem um quarto disso. E ele ainda se viu obrigado a estar num relacionamento com a Carol Conká, que era uma coisa óbvia que ele não queria. E o público se compadeceu disso e ele mesmo estava doido para ser eliminado. E assim foi feito. Ele não resistiu à perseguição e ao massacre naquele jogo da discórdia que o Projota pegou a foto dele e jogou no chão. E foi pro paredão com a Juliette e com o Gil, e obviamente não resistiu. No finalzinho dele ali, ele ainda fez um ensaio de se unir ao G4, mas acho que já era G3 na época. Mas a armadilha que ele caiu impossibilitou a gente de saber como é que seria o futuro dele lá dentro. Em 13º lugar, o Caio. O Caio é um cara que, apesar de ele ter ficado bastante tempo lá dentro, ele não marcou muito. Muita gente estava esperando um novo Adbala, mas a gente sabe que Adbala só existe um. Os bons momentos dele foram com o Rodolfo, até porque os dois juntos funcionavam muito melhor do que separados. Mas ao contrário do autor de Batom de Cereja, o Caio sozinho ele não era um desastre completo. E a indignação dele ao assistir os documentários no Cinema do Líder era de um entretenimento ímpar. Infelizmente isso foi muito pouco para tornar ele mais do que só mais um nesse mar de ex-BBBs que inunda o Brasil. Em 12º lugar, a Thaís que fez parte também do núcleo de plantas da casa, que infelizmente foi grande nessa edição, mas ao contrário de seus colegas do Jardim, ela se destacou um pouco mais por 2 motivos. Primeiro porque ela reconhecia que era planta e ela era ciente que era coadjuvante em praticamente tudo que acontecia na casa. Ao contrário dos seus colegas de horta que passaram o programa inteiro fazendo fotossíntese e achavam que estavam arrasando. Segundo pelo carisma desengonçado, quase disléxico, a dificuldade dela de formar uma frase completa, seja no ao vivo ou no confessionário, era um show à parte. Não é à toa que a entrevista dela no Faustão foi a melhor dentre os eliminados. Ela vai ser uma excelente ex-BBB. Em 11º lugar, a Kerline, também conhecida como Stalin. Não, brincadeira. A nossa querida primeira eliminada conseguiu marcar sua participação muito mais do que muita gente que fez hora extra ali. Desde a primeira treta com o Lucas ali naquela festa que ele brigou com todo mundo, passando pelo momento que ele compara ela ao ditador soviético por ela não querer ficar com ele, até o momento que ela chora em ASMR, que parece que ela tá esvaziando ali.
Eu posso estar enganado, mas eu acredito que a Kerline teria uma trajetória bem mais interessante se tivesse durado mais tempo. Pelo menos bem mais interessante do que Rodolfo, por exemplo. Que a galera insistiu, eu incluso, em deixar permanecer na casa naquele fatídico primeiro paredão. Em 10º lugar, Lumena. Sem dúvida, um dos personagens mais cringe, como diziam os jovens, né? A pisarem nos estúdios Globo durante os últimos anos. Quanto mais ela se esforçava para ser levada a sério, mais ela parecia um personagem do Hermes e Renato. Pelo menos aqui fora, né? Já que lá dentro a galera realmente respeitava muito o que ela dizia. De longe ela foi um dos maiores algozes do Lucas lá dentro, o que por si só já angariou para ela muito ódio dos telespectadores, fora a linguagem totalmente acadêmica dela ali, que tornava inacessível para o grande público a mensagem que ela queria passar, mesmo que em algumas vezes ela tivesse um ponto ali. A Lumena foi péssima, mas não dá para negar que, mesmo que involuntariamente, algum entretenimento foi gerado ali, ainda que pelo absurdo do personagem. Em 9º lugar tem o Projota, e esse eu não sei nem por onde começar. Eu já fiz um vídeo só sobre ele aqui, e a trajetória do cara foi lamentável. Ele teve um único momento de sintonia com o público naquela conversa que ele teve com o Lucas lá na varanda, que ele prometeu que ia pagar um psicólogo pra ele. E acabou que eu acho que ele que ia precisar depois que saísse, né? Porque depois disso foi só ladeira abaixo. Todos os planos e atitudes dele pareciam propositalmente falhos, de tão absurdo que era tudo que ele fazia ali. E assim, somando algumas idiosincrasias, tipo o paladar extremamente infantil e a amizade canina que o Arthur tinha com ele, é mais um personagem que só serviu pra gente rir do que qualquer coisa. Porque o que não faltou foram momentos que a gente se divertia com a desgraça dele, já que tudo que ele tramava ali dava errado, ainda bem, né? Em 8º lugar, o Fiuk. Esse cara aí que irritou muita gente, dentro e fora da casa, inclusive eu. E ele teve alguns atritos ali com o Arthur, principalmente, com a Juliette, com quem ele teve aquela relação meio chove não molha, que foi bem desinteressante, mas com a Thaís foi pior. Mas em relação às tretas, a maior desavença dele ali, sem dúvida, foi o Thiago Leifert. Quem não amava a rusga entre os dois ali? O ódio do apresentador ao Fiuk era uma coisa quase palpável, assim. No ao vivo, assim, eu ficava com medo do Thiago pular o muro do Projac e dar um murro no Fiuk. Naqueles momentos ali que o Fiuk não se posicionava de jeito nenhum e dava uma raiva enorme. Na verdade, eu não sentia medo, não. Eu sentia vontade que o Thiago fizesse isso. Apesar de eu não transar violência, né? Mas nessas horas eu abri uma exceção. Fora os memes envolvendo o fumo excessivo e a morte interior do filho do Fábio Júnior, certamente essa treta com o apresentador aí foi o melhor momento dele ali. Em 7º lugar, ela, Carol Conká. E ao mesmo tempo que a gente sabe que o que ela fez lá na casa é incontestável, a gente tem que admitir que ela meio que sacrificou a própria reputação em nome do espetáculo. Não tem como a gente negar que o que aconteceu lá foi uma coisa histórica. Há quem discuta se tortura psicológica é entretenimento ou não, mesmo quando o jogo propõe esse risco, mas só o fato dela ter unido o país inteiro, praticamente numa votação que culminou em 99,17% dos votos, a maior votação da história do BBB, só isso aí não pode ser ignorado. Ela ganhou até um documentário sobre si. Inclusive eu já vi esse documentário, muito bom. E é como eu falei antes, acho que no vídeo da VTube, algumas eliminações fazem parte do espetáculo. E na dela ela serviu muito, como dizem. Em 6º lugar, VTube. Fazendo o melhor jogo interno da história do programa, a YouTuber conseguiu chegar extremamente longe no jogo, recebendo só 2 votos. Isso tudo com 0 de carisma com o público, tanto que ela saiu com a 3ª maior rejeição da temporada. 96% e alguma coisa. Mas o jogo pedestre e as artimanhas sujas dela são muito dignas de nota. As olhadinhas dela pra câmera antes de chorar, a amizade instantânea que ela fazia com o líder logo que esse ganhava a prova, era uma coisa assim tão absurda que era muito divertido de ver. Quando o Caio, por exemplo, ganhou o líder e ela era a que estava mais longe dele na prova e foi correndo abraçar ele mancando. Era bom demais isso. A gente já está na 21ª edição e a gente nunca tinha visto um participante assim. Isso é muito único. Em 5º lugar, o Arthur. O Arthur traçou uma das jornadas mais interessantes do BBB. Ele foi do típico heterotop bananão ao esquerdomacho semi-desconstruído respeitador da quarentena. Sem dúvida o personagem mais complexo dessa edição, o nosso herói petista teve vários erros e vários acertos. Ele foi escroto com a Carla,
Formou uma broderagem bem constrangedora ali com o Projota e quase saiu na mão com o Fiuk. Ele era um cara muito odiado nas primeiras semanas assim, e ele conseguia reverter isso. Ele saiu querido por uma parcela muito grande da população. A eliminação dele, sem dúvida, foi uma das mais injustas, porque ele estava no paredão com 2 plantas e infelizmente tiraram ele. Mas é assim mesmo, de vez em quando derrubam o Lula. Em quarto lugar, a Sara. Era muito difícil os primeiros lugares dessa lista não serem dominados pelo G4, e assim está sendo, a começar pela Sara, que fez uma trajetória meio inversa ao do Arthur. Ela era muito querida durante as primeiras semanas, só acertava e era favoritaça ao prêmio. Ela era dona de uma inteligência assim fora do normal. Você não lembra de vários momentos icônicos dela, como ela mandando o Nego Di pro paredão, um momento lá no jogo da Discord que ela disse que ele ia sair no outro dia e ele saiu. E aquele momento também que ela ganhou a prova do líder e todo mundo vibrou. E depois ela mandou a Carol e a Carol saiu. Mas infelizmente, logo quando o jogo passou a ser menos óbvio, a gente viu que estava superestimando ela. Aí parece que o cérebro dela derreteu e ela começou a fazer péssimas jogadas, tipo se aliar aos bastiões e começar a atacar a Juliette, que era a favorita, mais do que ela pelo público. Fora as bolas fora dela, tipo falar preferência política, mesmo sabendo que isso ia prejudicar ela aqui fora. E as falas infelizes dela sobre a pandemia. A Sara fez o público experimentar todas as emoções possíveis em relação ao mesmo participante, do amor ao ódio. Isso é para poucos. Inaugurando o pódio, em terceiro lugar, o Lucas. Sem dúvida o nome mais citado aqui nessa lista, o que já seria interessante para um participante que tivesse ficado um pouco mais. Agora imagina um cara que ficou menos de 2 semanas na casa ter causado esse frisson todo que ele causou. Se o BBB 21 entrar pra história, sem dúvida vai ser por causa do Lucas e daquelas primeiras semanas infernais que giraram ao redor dele. O Lucas era um cara errático, tanto que eu não tenho dúvida que se ele continuasse na casa ele poderia tranquilamente se queimar e até virar um vilão. Mas o massacre que ele sofreu ali naquele momento é uma coisa sem precedentes. O cara uniu o Brasil inteiro do lado dele e esse público ficou disposto, mesmo depois dele ter desistido, a continuar vingando o Lucas durante muitas semanas, tanto que todo mundo que atacou muito o Lucas foi saindo de um por um. É como se ele ainda estivesse na casa, a presença dele permaneceu muito tempo ali. Certamente um participante único que com um enredo assim que a gente não viu e nem vai ver igual. Em segundo lugar, o Gil. O Gil que foi um personagem muito querido aqui fora, né? Ele até seria mais querido se não fossem as guerras de torcida. Foi um cara muito atípico e um humano demasiadamente humano. Provavelmente um dos piores jogadores que já passaram pela casa, o Gil ganhou todo mundo pelo carisma. Mesmo ele tendo errado muito e se aliado a pessoas horríveis, ele é aquele tipo de cara que você não consegue ficar com raiva dele por muito tempo. Eu acho que o público se viu muito nas inseguranças dele. Daí veio a identificação. É um cara que se entregou 100% ao Big Brother. É como ele mesmo falou, ele beijou na boca, fez cachorrada, falou mal de todo mundo, etc. É um cara incrível que co-protagonizou essa edição. Em alguns momentos, fazendo essa lista, eu até pensei em deixar ele em primeiro lugar, mas... Primeiro lugar, Juliette. O maior fenômeno de público da história do Grande Irmão. A Juliette angariou uma torcida monstruosa, que esquece a máfia dourada, esquece a tropa do Prior. É uma coisa que nunca se viu igual. É um baque aí que os mais sensíveis vão sentir durante muitos anos ainda. Eu me limito a rir das presepadas da torcida dela. Mas a nordestina não se limita à sua legião de seguidores. Ela tem um brilho muito próprio e ela nem deixaria se ofuscar, porque ela faz questão de protagonizar tudo, todos os momentos que ela tá. Ela conseguiu pegar todas as narrativas pra ela, assim, pra ela pelo menos passar por todas as narrativas. Tanto é que o nome dela não saía da boca de ninguém aqui fora e lá dentro. Assim como o Gil, ela errou, ela falou besteira e criou indisposição ali onde não devia, onde não era necessário. Mas também ganhou muito público pelo carisma gigante dela. E ela era uma pessoa realmente muito divertida. Ela é, né? Quem não se divertiu com a Juliette é porque já morreu por dentro. É uma pena que ela recebeu tanto hate, principalmente nessa reta final, vindo de muita gente que torcia pro Gil. Principalmente depois que ele foi eliminado, mas já antes. E eu acho triste porque são ataques que vêm de gente que eu gosto, que eu acompanho, e esse pessoal perdeu totalmente a esportividade, a leveza. E ficou louco por causa de um programa de TV. E sinceramente essa perseguição soa como misoginia pura. Eu gostaria que as pessoas entendessem que dá pra gostar do Gil e da Juliette
ao mesmo tempo, mas enfim. Então é isso, pessoal. BBB acabando. Pretendo continuar fazendo vídeos aqui. Agora vem aí o No Limite, né, e o Power Couple, então pretendo falar sobre. Eu vou tentar manter a frequência aqui e a gente se vê no futuro. É isso. Um abraço.